Olá, clientes e amigos. Iniciamos aqui agora o nosso 2026. Primeiramente, desejar a todos um ano abençoado, um ano iluminado, de muito sucesso, né? De muita felicidade para todos vocês, clientes. E com uma notícia excepcional para o nosso grupo, a EQI findou aí, bateu 50 bilhões no mês de dezembro, então um número extremamente importante. É uma corretora que até 2020 tinha 9 bilhões. Com essa migração para o BTG, alavancou-se e chegou agora a 50 bilhões de custódia. Nós vamos falar um pouquinho aqui do alinhamento para o mês de janeiro, falar de geopolítica, macro Brasil, macro dos Estados Unidos, falar um pouquinho também dos dividendos e qual seria o melhor investimento para 2026, com a pergunta que todo mundo faz nesse início de ano. Em relação ao que vem acontecendo no mundo, né, nós tivemos aí, já está mais do que dito em relação ao Maduro, então já vou pular para uma próxima pauta, que é a pauta agora da Groenlândia, que está muito em foco, né? Hoje até falei com o meu sócio aqui, falei, olha, isso é igual aquele jogo de tabuleiro de War, né? Vai muito além só de terras raras, vai muito além só de uma estrutura próxima à América do Norte, tem N situações nessa discussão que o Donald Trump vem tendo em relação à Groenlândia. Nós temos a situação hoje que saiu também em relação ao Putin e o Lula, né? Parece que eles tiveram uma conversa apoiando a soberania da Venezuela, né? Acaba que um país que normalmente não entra em divididas, vai acabar entrando em dividida extremamente ruim, tomara que isso não aconteça. Mas o mais importante em relação a notícias é a nossa eleição de 2026. Teremos ruídos todos os meses, mas só no mês de abril, quando os governadores realmente saírem para formarem suas chapas, e lá para julho, agosto, quando é registrado essas chapas, que teremos efetivamente esses números mais claros. Hoje saiu uma pesquisa da Quest, onde mostra que o Lula vem consolidando essa primeira posição com seus concorrentes, porém, ruídos vamos ter todos os meses enquanto não tiver essas definições. A principal pauta, obviamente, é a eleição 2026 e nós temos que estar ao seu lado, cliente, para buscar as melhores oportunidades, para ter os melhores retornos nesses momentos de condições avessas. Em relação ao dólar, no final do ano, alguns clientes, né, me ligaram, poxa, estão falando aí que o dólar vai estourar, que tem saída de dinheiro por causa da mudança fiscal, né, dessa mudança desse ano em relação à tributação. Pessoal, eu falei com alguns, tive a oportunidade, o dólar se manteve estável, pelo contrário, nos últimos dias do ano o dólar caiu. Mesmo com a saída cambial, nós tivemos sim uma saída cambial, mas ela é normal, tá? Todo final de ano tem saída para dividendos, as multinacionais mandam dinheiro para fora. Nós vemos um déficit no câmbio de 13 bilhões, foi um déficit altíssimo, tá? No ano, nós fechamos com um câmbio mais baixo, porém, o dólar vem se desvalorizando nas economias mundiais. Então, por isso, o impacto foi muito pequeno. Nós tivemos um ano onde o dólar foi o principal ativo, o real foi o principal ativo de valorização frente ao dólar. Mas isso não é só no Brasil, isso é mundo, tá? Isso não é uma particularidade nossa, mas é mais para mostrar que todo aquele ruído que alguns clientes tiveram no final do ano, ele era irreal, conforme nós já tínhamos dito. Em relação aos nossos juros, né, nossos juros longos, vem aí um pouco do que vai acontecer ao longo do ano. Tivemos o ruído em dezembro que eu já tinha mostrado para vocês em relação ao Flávio Bolsonaro. Pós essa situação, os juros futuros se manteve um pouco elevados. O que isso quer dizer? Pode ser que neste ano de 2026 não tenhamos tantas quedas que eu vou mostrar aqui na frente, ok? Em janeiro mesmo agora, bem provável que não teremos quedas da Selic, ok? Só lá para março, e pode ser que nem tenha em março. A EQI acredita que em março nós temos uma queda de 0,5 e que nós vamos fechar 2026 com uma Selic em 12,5. Mas esse cenário ele tende a mudar muito, principalmente por ser ano eleitoral e pelo Banco Central estar em busca do centro da meta. Vou falar de inflação ali na frente, mas ele está muito ainda arredio em relação a essa situação. O Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central, ele vem mostrando uma certa independência ao governo. Então acredita-se que teremos uma manutenção da Selic em 15% e que ela só venha cair a partir da reunião de março. Mostrando o CDI fechado do ano também, nós fechamos o ano com um CDI em 14,32. Fiz questão de fazer um resuminho para vocês, clientes. Na média, nos últimos 10 anos, o CDI ele bate 9,40. Então, cliente, se você está vendo que sua carteira está com uma performance acima disso nos últimos anos, você sim está tendo um bom retorno. Às vezes o brasileiro ele é muito ancorado no 1%. Não, meu dia tem que render 1% ao mês. Não é dessa forma que funciona, né? Tem toda uma estratégia, uma diversificação de proteção de patrimônio que seja mais seguro para você, cliente. Mas é mais para mostrar que nos últimos 10 anos a média do CDI foi 9,40, em 2025 fechou em 14,32. Lembrando que quanto menos dias úteis, menor o CDI no mês, tá?
Inflação. Nós tivemos a inflação fechando dentro do range da meta, não no centro, mas fechando dentro dos 4,5. Ela não atingia esse patamar aqui desde 2019, que ela não ficava ali abaixo desses 4,5, que seria o nosso topo da meta. Mas o Banco Central, ele tem o objetivo de buscar 3%, ok? Por isso a Selic está nessa magnitude ainda bastante elevada, né? Para os clientes que gostam aí de correções imobiliárias, o IGPM fechou o ano negativo em 1,05, ali está 0,42, mas arredondando dá 1,05. E o IVAR, que é o índice que também vem sendo utilizado, é o índice da FGV, ele fechou já positivo, com a variação do aluguel residencial, em 8,85. Boletim Focus para esse ano, acredita-se ainda uma Selic em 12,25, a EQI é mais conservadora, hoje ela fala de 12,5, mas já chegou de falar de 13, então nós vamos acompanhar esses ruídos eleitorais ao longo do ano, vai depender muito desse indicador que é a inflação, se ele realmente vai começar a convergir mais para próximo de 3. Quanto mais distante de 3, mais difícil é a gente ter quedas da Selic mais fortes. A macroeconomia, isso é básico, tá, pessoal? Não adianta forçar uma Selic, uma queda artificial, que isso traz prejuízo para todo mundo. Só lembrar no médio prazo nosso, onde nós tivemos a Dilma, que tentou fazer isso de forma artificial, vocês sabem no que deu, ok? Falando agora de Estados Unidos, né, nós estamos tendo lá essa briga, vários vídeos que eu fiz ao longo deste ano de 2025, eu sempre colocava a fotinha ali do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, e do Donald Trump. Esse embate já vem ocorrendo desde o último ano, mas agora a corda está um pouco esticada. O Donald Trump agora ele vem com um processo, o governo vem processando agora o Jerome Powell em relação a uma gestão de obras que foram feitas na reforma do Fed, lá em Washington. Mas os principais presidentes dos bancos centrais mundiais, até o Gabriel Galípolo por aqui, e outros presidentes dos bancos centrais anteriores norte-americanos, Ben Bernanke, tem outros mais, Janet Yellen, vários, eles assinaram hoje um termo de fazer uma defesa em relação ao Jerome Powell. Aí, aquela situação que eu já falei no passado, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Da mesma forma que quando o Lula estava pressionando o Roberto Campos Neto, a gente julgava isso de forma errônea, acreditamos que esse não é o melhor caminho. Mesmo que a política não venha sendo tomada da melhor forma, mas não é a melhor estratégia que vem sendo tomada, mas isso vem acontecendo, isso não é legal, porque isso parece querer tirar a independência do Banco Central. E um Banco Central independente, ele traz uma economia forte. E por que os juros nos Estados Unidos continuam altos, não vem caindo da maneira que eles gostariam? O PCE, que é o principal índice de inflação norte-americano, ele está em 2,8. Nós tivemos um pouco de dificuldade nos dados devido ao shutdown que aconteceu no final do ano passado. Só que a meta lá é 2%. Então 2,8 ainda é muito alto para o norte-americano. Mesmo que ele já vem caindo pós-pandemia, mas ele estabilizou nesse 2,8 e está tendo uma dificuldade. Ele está muito, ele tá muito, como é que eu posso dizer para vocês? Pegajoso, a inflação não está caindo, ele não está conseguindo fazer essa inflação arrefecer. Então, por isso, o juros norte-americano, que caiu nas últimas 3 reuniões em 2025, tende a ter uma manutenção nessas primeiras 3 reuniões. Porém, no mês de maio, termina o mandato do presidente do Banco Central atual e vai entrar um presidente indicado pelo atual governo. Então, a expectativa é que após a reunião de abril, nas reuniões de junho e assim em diante, podemos ter mais quedas nos juros norte-americanos, que hoje está em uma banda de 3,5 a 3,75. Juros dos Estados Unidos é sempre uma banda, combinado? Então, a expectativa é que tenhamos manutenção nos juros dos Estados Unidos e queda só lá a partir de junho. Né, Everton, isso pode mudar? Pode. A gente acompanha isso via Bolsa de Chicago, via CME. Isso é multável, porém é uma foto extremamente importante e nós da CN Capital vamos estar acompanhando para vocês, porque juros nos Estados Unidos impactam nos juros brasileiros. Isso ajuda a gente a ter range para poder cair o nosso de forma eficiente. Agora falando um pouquinho de nós, o nosso dia a dia, né, os nossos principais ativos no mês de dezembro, quem está conosco aí já há mais de 2 anos comprando aos poucos os papéis, né, que a gente vai com uma certa cautela, a gente não vai com muita sede ao poste, todo mês compra um pouquinho, vai dando um passo de cada vez, a nossa carteira performou em média 1,32, a nossa carteira de dividendos, combinado? Não é que a carteira do cliente rendeu 1,32, mas na média, a nossa carteira que paga juros mensais, ela pagou 1,32 no mês de dezembro,
o que corresponde a 108% do CDI. Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda. Essa média que nós fizemos só tem um produto que é tabela regressiva. Então, na média, você teve aí 1,32 isento de IR. Fazendo o gross-up, que muitas corretoras fazem, não é o nosso papel aqui, a gente não gosta disso, isso daria mais ou menos 123, 130% do CDI, ok? Então, trabalhando com 108% isento, 1,32 pagando juros mensais, é um excelente retorno. Ativos do mês de janeiro, como eu faço todos os meses, eu coloco na apresentação, mas eu prefiro que a nossa assessoria discuta com vocês individualmente, mas vamos ter ativos aí 16, 17, 4%. Continuamos acreditando que ativos pré-fixados e CDI+, e inflação mais são oportunos na diversificação da carteira. Acreditamos que este é o caminho, ok? A diversificação que vai proteger você, cliente. E já chegando nesse ponto, qual o melhor investimento para 2026? Né? A pergunta que todo ano, quando vira o ano, os influencers digitais, Instagram, YouTube, vocês já sabem meu posicionamento a respeito, não é algo que eu gosto, não acompanho, eu vejo muita gente apelativo, né, e querendo induzir o cliente com informações inverídicas, mas não existe o melhor investimento, né? Em 2025 o ouro foi destaque, né? Pode ver que o dólar foi negativo em 11%. Aqui é mais para você, cliente, ter um quadrante de como nessa sopa colorida aqui ela vai alternando ao longo dos anos. Então, qual seria o melhor investimento, né, Everton? A diversificação é sempre o melhor investimento. Então, a diversificação é a forma de proteção de patrimônio que eu consiga transitar independente do momento geopolítico, ou eleição, ou o que for que venha acontecendo. Então, eu tenho que estar diversificando a minha carteira, de forma mais cautelosa, obviamente, buscando as oportunidades. Opa, se eu acredito que a Selic vai cair, às vezes eu posso colocar um pouco mais arrojado ali na renda variável, em fundo imobiliário, mas tudo seguindo uma cautela e de acordo com o seu perfil, com o perfil de você, cliente. Cada um vai ter um perfil, cada um vai ter uma forma, cada um vai ter um jeito de montar a sua carteira. Não é porque temos um modelo de carteira sugerida que nós vamos fazer dessa forma com você, cliente. Nosso trabalho é um trabalho extremamente individual e personalizado, mas não muda. A diversificação é o melhor investimento sempre. Ela que vai nos proteger das incertezas, ok? E por último, a alocação internacional mais do que nunca esse ano vai ficar em evidência. Temos excelentes oportunidades. A Avenue, que está no mercado há muito tempo, o Itaú fez agora a compra maior das cotas da Avenue. Então hoje o Itaú é o maior acionista da Avenue, que já passou de 50% de controle da instituição. Então é uma instituição extremamente segura, extremamente pé no chão, onde você pode abrir uma conta no exterior e estar fazendo uma proteção de alocação internacional. De novo, diversificar é o que vai proteger vocês, clientes, das incertezas. E nós, da CN Capital, estamos aqui para te apoiar, para fazer um 2026 ao seu lado, para ajudar você a cuidar do seu patrimônio e realizar os seus sonhos e te levar à tranquilidade. Desejo a todos um excelente 2026, obrigado pela confiança e conte conosco. Siga-nos nas redes sociais, que é importante também. Um abraço.